Vamos continuar, faltou um pouquinho na última aula, era que a gente estava fazendo a parte de sequências, né? Então agora vamos tentar juntar a ideia de sequência convergente com a parte de fechado, que daí na verdade é uma das partes mais importantes do uso de sequências com espaços métricos. Então começar uma proposição, na verdade tem alguns resultados hoje são todos meio parecidos de mostrar, provavelmente um sairia do outro se a gente fizesse de um jeito certo, mas mesmo que dando um pouquinho mais de trabalho, vamos fazer assim que acho que fica um pouco mais claro qual que é a ideia que a gente tem aqui. Começar com espaço métrico. Uma sequência. Gente para x. A ideia aqui é, se você tiver uma sequência de pontos, todos dentro de um fechado, o limite dessa sequência tem que estar dentro do fechado também. A ideia é que os pontos, uma sequência não consegue escapar de dentro de um fechado. Na prática, você acaba usando esse resultado também, às vezes, por exemplo, se você tiver que a sua sequência está... todos os pontos estão no fechado a partir de um certo índice, isso também vale, porque você vai para a subsequência e coisas assim, né? Vamos tentar mostrar isso aqui, né? Então, a gente começa fazendo um desenho. Você tem aqui os seus pontos da sua sequência e você tem o seu ponto X. Não pode acontecer isso que eu estou fazendo no desenho, que é você ter esse limite dessa sequência está fora do seu fechado. Vou mostrar isso aí, vai direto pela definição. Quer dizer, para direto pela definição, vou fazer por contradição, né? Então, contrapositiva. Vamos fazer. Supõe que o seu ponto não esteja no fechado, que seria a situação que está esse desenho. Então, suponha x não pertencente a f. Bom, mas agora você lembra, f é um fechado, então se o x não está no f, ele está num aberto, né, que está no complementar. Então, se ele está no aberto, existe uma bola em volta dele. Então, existe R positivo, tal que BRX inter F é igual a vazio. Certo? Você tem uma bolinha aqui que não encosta no seu F, definição de ser aberto. Bom, mas em particular, cada um dos pontos da sequência que você pegou não estão na bola, certo? Porque os pontos estão todos dentro de F. Se você não encosta nem em F, não encosta nesses pontos em particular. Mas isso aqui contraria a ideia de você ter que essa sequência é convergente, né? Todo mundo tinha que estar aqui a partir de algum momento. Contraria, então, a convergência. Então, a gente consegue esse resultado aí. Se você só pega pontos dentro de um fechado, o limite da sua sequência tem que ficar dentro do fechado. A gente consegue fazer um pouquinho melhor que isso aqui. Vou fazer. Que é bem parecido a ideia, quer dizer, uma parte da ideia aqui. Espaço métrico. E A contido em X. Então,
afecho. Então lembrando, né? A gente viu na última aula o afecho, a definição dele, que a gente fez era a coleção de todos os pontos aderentes a A, que, ou seja, são todos aqueles pontos tal que na hora que você pega uma bolinha em volta dele, você encosta em alguém de A. E a gente mostrou também que esse negócio era fechado, a gente mostrou na verdade que isso aí era o menor fechado que continha o A, né? Tipo, fecho de A era essa definição. Vamos fazer agora a caracterização dele via sequências convergentes. Isso aqui são todos os x pertencentes a x, tal que existe xn com xn convergente a x e todo xn pertence a. Ou seja, eu estou falando que dá para caracterizar os pontos aderentes, digamos assim, via a sequência convergente. Se o ponto ele é aderente a um conjunto, então tem uma sequência de pontos do conjunto que converge para o seu. Ok? Isso aqui vale, mesmo fora de espaços métricos, um lado dessa inclusão. Né? Tipo, todo ponto limite de sequência é aderente, mas a volta você pode ter problemas, em geral. Isso aqui para a gente, nesse curso, dá igualzinho. Vamos tentar mostrar aqui. Né? Tipo, então, lembra que isso aqui, acho que o jeito mais fácil de fazer esse negócio é pensar que isso aqui é a coleção dos pontos aderentes. Né? Então, você tem coleção dos pontos aderentes é igual limites de sequência. Então, está falando aqui que você tem duas inclusões escondidas, você tem essa inclusão, você tem essa inclusão. Vai mostrar que todo ponto aderente ele é limite de sequência, mostrar que todo limite de sequência é um ponto aderente. Certo? Então, eu vou seguir esse padrão que eu coloquei aqui e vou fazer as duas inclusões. Então, vamos começar com essa inclusão. Então, eu vou pegar um ponto aderente e vou mostrar que tem a sequência. Ok. Então, vamos fazer um desenho. Você tem aqui o seu A, você tem o seu ponto X, você tem, por hipótese, que o seu ponto X ele é aderente. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que qualquer bola que você fizer em volta desse ponto X vai pegar alguém lá dentro. Se você fizer uma bolinha menor, vai pegar um cara lá dentro de novo. Sempre vai pegar alguém. Então a ideia vai ser o quê? Vamos pegar um monte de bolas em volta do seu ponto X e vamos fazer esses raios dessas bolas ir para zero. Porque a ideia é, se você ficar pegando um monte de bola em volta do ponto X, se o raio vai para zero, a intersecção de tudo isso aqui vai ser só o seu xzinho. Então você vai estar pegando pontos cada vez mais próximos desse seu xzinho. Se você fizer isso, e para cada um dessa coisa que você pegou dessa bola, você sabe que você encostou no seu conjunto A, pega um ponto que está nessa intersecção. Então, um ponto que está na primeira bola e está no conjunto A. Um ponto que está na segunda bola e está no conjunto A. Vai fazendo isso sempre, e você fez essas bolas irem para zero, provavelmente essa sequência que você pegou deveria convergir para o X. E aí converge de fato. Mas, então, é essa a ideia aqui da demonstração, desse lado. Então, vamos fazer assim, ó. Cada n dos naturais, seja, vamos chamar de AN, né, já que ele está lá, dentro do A. Então vai ser dentro do Azão, inter B. O meu raio, eu vou pegar 1 sobre n mais 1, né? Tem que pôr um mais 1 aqui por causa do caso zero. E centro x. Ó, então, atenção, eu sei que existe esse AA, porque o x é aderente ao azão. Como o x é aderente ao azão, qualquer bola que eu pegar em volta dele tem que pegar alguém dentro do azão. Então tem alguém ponto aqui, eu vou chamar esse ponto de A. Então repara que o que você tem automaticamente quando você fez isso? Como esse A ele está aqui dentro, a distância dele para esse x é menor que 1 sobre n mais 1. Então, note que a n converge para x. De fato aqui, só para mostrar isso. De fato. Aqui é o raio da bola.
Então isso aqui eu só estou falando que a distância do n para o x é menor que 1 sobre n mais 1. Lembra, a gente colocava b embaixo ali e ficava raio. O que eu tenho que mostrar? Eu quero mostrar que se ela converge, quer dizer que para qualquer epsilon que eu pegue, eu consigo achar um n0, tal que se a distância fica menor que aquele n0, todo mundo está dentro dessa bola de raio epsilon. Então, dado epsilon pertencente aos reais positivo, como é que eu faço para ficar todo mundo aí dentro? Seja n0 tal que 1 sobre n0 mais 1 seja menor ou igual que epsilon. Menor estrito, vai. Eu consigo pegar um natural grande o suficiente, tal que 1 sobre ele mais 1 é menor que esse epsilon. E aí agora note que já fiz um note aqui, então assim, dado n maior ou igual que n0, temos que 1 sobre n mais 1 é menor que 1 sobre, pus menor ou igual, então aqui vai menor ou igual. Portanto, a n, vamos por assim, distância de AN para x é menor que epsilon. Ou seja, mostramos que converge. Então, isso aí. Esse truquezinho é bem útil, assim, do tipo, você pega cada uma das bolas que você tem suas bolas centradas no ponto X cada vez menor, cada uma dessas você consegue pegar um ponto lá dentro, e aí essa é a sequência desses pontos que você pegou, você consegue mostrar que vai para zero. É importante você pegar essas bolas com um raio indo para zero, né? A outra inclusão, então, agora falta, né? Então, o que quer dizer a outra inclusão? A outra inclusão quer dizer que se tem uma sequência que converge para esse ponto X, então ele tem que ser aderente. A demonstração é basicamente a mesma que o outro, eu acho que dava até para falar, tirar pelo resultado, né? Mas vamos fazer de novo. Do quê? Na outra inclusão você tem que mostrar que todo ponto que é limite de uma sequência é aderente ao conjunto A. Tipo, lembra que aquele fecho lá é coleção de todos os pontos que são aderentes ao A. Então vamos ver. Então pega, então seja x tal que existe xn, xn pertencente a A, tal que xn converge para x. Então, peguei uma sequência convergente para o seu ponto x com pontos feitos de dentro de A. Aí agora eu quero mostrar então que o meu conjunto, o meu xzinho é aderente ao Azão. Mas o que você tem que fazer para isso? Você vai pegar uma bola em volta dele e ver se encosta dentro do seu conjunto A. Mas qualquer bola em volta dele encosta na sequência. E a sequência está dentro de A. Então aí meio que acabou, né? Certo? Você vai fazer. Você tem aqui seu ponto X. Qualquer bola que você pegar nele tem os pontos da sequência indo lá para dentro, né? Mas esses pontos da sequência estão todos dentro do Azão. Então já meio que matou. Então. R pertence real positivo. Definição de sequência convergente é que existe n0, tal que para todo n maior ou igual que n0, distância do xn para o x é menor que r. Em particular, o próprio xn0 pertence ao A,
né? Porque todo mundo está dentro do A. Inter a bola de raio R que você fixou e o centro X. O próprio XN0 está aqui. Ou seja, eu só queria mostrar que qualquer bola que eu pegasse, essa intersecção era diferente de vazio. Achei não só esse cara, mas todo mundo para frente dele também está lá dentro. Então acabou. Portanto, X pertence ao A-fecho. Que sai direto da definição. Ok. Então a gente consegue mostrar esse resultado aí. Só acaba essa parte. Vamos fazer um corolário. Corolário, isto. Está escrito isso no enunciado anterior, na verdade não chega nem a ser um corolário, ele é um em particular, mas só para ficar um pouquinho mais destacado, se você tem um ponto que está no fecho de alguma coisa, então tem uma sequência dentro dessa alguma coisa que converge para o seu cara, né? Do tipo, então, o moral da história aqui é, você tem um conjunto para cá e aqui está a casquinha dele, né? Digamos. Se você ele está aqui, tem uma sequência de pontos daqui de dentro que vai convergir para ele. Basicamente é só ler o que está escrito no último enunciado, mas assim, você tem que se o x é aderente a alguma coisa, então em particular ele é o limite de uma sequência, está escrito ali. Então você vai ter essa parte. Isso aí é bem útil em várias situações. Agora, uma outra utilidade de sequência convergente para espaço métrico é a função contínua. Você consegue caracterizar as funções contínuas usando sequência. Então vamos fazer esse aqui. Seja um xd, y, espaços métricos. F que sai do x para o y. Então são equivalentes. F é contínuo. B toda sequência de pontos de x eu quero que ela seja que xn converge para esse ponto x que pertence a x. Então, para qualquer sequência de pontos de x que você pegar, que seja convergente para algum ponto de x, né? Então, tipo, se eu estou com pontos desse lado aqui, então f de xn, isso aqui, pensa isso aqui como sendo uma sequência de pontos em y. Isso aqui tem que convergir para esse cara aqui. Então, qual que é o desenho? Você tem o x desse lado, você tem o y desse, você tem a f que manda as coisas para cá, você tem uma sequência convergente aqui,
a imagem dessa sequência convergente tem que ser uma sequência convergente do outro lado. Então é isso que está escrito ali. Cuidado que quando você vai usar, às vezes você atrapalha, não é para pegar a volta, por exemplo, não é porque uma sequência é convergente desse lado que ela tinha que ser sequência convergente daquele lado. Sei lá, pega uma função constante igual a zero, né? No espaço, chega em R, função constante igual a zero. Qualquer coisa que você mandar vai chegar numa sequência convergente. Porque ela é constante igual a zero. Mas não precisa ser do outro lado. Então, se levou a sequência convergente, chegou em sequência convergente. Então, o que está acontecendo aqui? Você consegue dizer se uma função é contínua só sabendo o que ela faz com limites de sequências. Essa aqui é a graça da coisa aqui. Então, se a função não for contínua, você consegue achar uma sequência convergente do lado do x que vai chegar numa sequência não convergente do lado do y. Tipo, você tem esse negócio em particular. Tudo bem? Então vamos mostrar isso aí. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui, só porque eu acabei não fazendo isso aqui, porque não era tão importante lá na hora. Mas ó, se você pegar o conjunto dos naturais e colocar um ponto aqui no final, vamos chamar esse ponto de infinito, que seriam as bolas abertas em volta desse cara aqui? É todo mundo a partir de um certo ponto. Então, tipo, você pega uma bola que vai ficar aqui, então é todo mundo a partir daqui. Pegar uma bola um pouquinho menor, é todo mundo a partir daqui. Você faz isso. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar o conjunto que tem o zero e que tem a sequência 1 sobre n aqui. Tipo, é que só está alinhado para o lado contrário, né? Que essa aqui vai vir daqui, essa aqui vem para cá, mas bom, tanto faz. Então você tem uma função que traduz de um para o outro, é só uma tradução assim mesmo. Assim, tipo, eles são homeomórficos, mas é uma. Dá para você fazer uma isometria aqui no caso desse cara. Então esse aqui é o espaço da sequência convergente que a gente fala. Tipo, quando você olha esse cara aqui. Se você olhar o que é uma função contínua, uma sequência convergente, nada mais é que uma função que sai desse cara aqui continuamente no seu conjuntinho. Do tipo, cada um dos seus xn's é a imagem desses caras, ou desses caras aqui, e o seu ponto limite é a imagem desse cara aqui. E você falar que essa sequência é convergente é exatamente falar que essa função que a gente construiu aqui em cima é contínua. Então esse resultado aqui, quando você fala que, tipo, esse resultado, uma parte dele sai de graça, porque simplesmente você vai ter composta de função contínua e contínua, que a gente até provou, mas que a gente não vai usar isso aqui porque é uma linguagem diferente nessa parte. E a outra parte, o que ele está falando, é que para você testar se essa função é contínua, basta testar se a composta dela é contínua com certos tipos de função. Qual certo tipo de função? Esse aqui, que é de sequência convergente. Isso aqui é só um desvio aqui que daria para fazer esse exercício de um jeito completamente. Uma ideia completamente diferente, não com. Demonstração meio que a mesma. Bom, vamos fazer o que está escrito aí. Então, f é contínua. Vamos mostrar que. Vamos primeiro supor o A, então mostrar o B. Então, mostrar que toda sequência de ponto vai dar certo. Então, vamos fazer. A implica B. Então, estou supondo a função contínua. Eu quero mostrar, então, que ela leva a sequência convergente em sequência convergente. Então, o que você tem? Para mostrar esse B, cuidado que esse B é uma implicação. Então, o que é o B? Ele está falando, você pegou uma sequência convergente, a imagem vai ter que ser uma sequência convergente. Então, você vai supor que você tem uma sequência convergente de um lado e mostrar a convergência aqui, né? Essa é a convergência que você quer mostrar. Então, fixa. Então, seja vamos colocar assim, só para não ter que ficar escrevendo toda hora. Quando eu escrevo assim, tá meio abusado, mas são pontos que estão dentro de x, né? Então, peguei uma sequência convergente, agora eu quero tentar mostrar
que ela é convergente a essa de baixo. Então vamos provar que f de xn converge para f de x. Ok? Então, o que é mostrar essa coisa? É pega uma bola em volta desse cara e vê o que acontece. Então, seja R positivo. A gente quer arrumar um N0 tal que todo f de xn para n maior que n0 cai dentro dessa bola em volta desse cara aqui. Seja f de x é f de x para f de x. Aqui é n, que tá com a letra feia. Continua feia, mas melhor. Então, qual que é o desenho? O que está acontecendo aqui? Você tem essa sequência aqui, você tem aqui o f de x, eu peguei uma bola de raio R. É lógico que eu tenho que usar alguma informação sobre o x lá daquele lado. Então, o que a gente sabe agora? A gente sabe que essa bola aqui, essa bola é aberta. Se a nossa hipótese é que a f é contínua. Então, a gente consegue ter que a imagem inversa desse aberto é um aberto lá do outro lado. Se é um aberto lá do outro lado, vamos fazer aqui, ó. Você tem aqui a sequência original dos pontos x, aqui você tem o ponto x. Se isso aqui é uma bola aberta, imagem inversa disso é uma bola, é um aberto, a princípio eu não sei se é uma bola ou não, em volta do x. Então vamos escrever essa parte, para não pular muita coisa de uma vez. Como f é contínuo, que essa aqui é a minha hipótese agora, vamos escrever aqui, ó, imagem inversa desse troço aqui é um aberto. Então, f a menos 1 da bola de raio R e centro f de x é aberto. Já vou usar uma informação importante aqui, ó, que pelo desenho acho que deveria ser claro, mas escrevendo também aparece. Isso aqui não só é um aberto, mas o x pertence aqui dentro. Certo? Porque se você fizer f de x, ele cai aqui dentro, porque isso aqui é uma bola centrada nesse cara. Então isso aqui é um aberto em volta do x. Tudo bem? Se ele é um aberto em volta do x, tem uma bola aqui dentro. Que eu vou chamar de raio S, vai? Portanto, existe S positivo, tal que a bola de raio S e centro X está inteira dentro desse troço aqui. F é menos 1 do BRF X. Agora o que a gente tem? A gente tem que... Achamos uma bola em volta do ponto X. Se você achou uma bola em volta do ponto X e a hipótese era que essa sequência convergia, então tem algum N0 que a partir daquele N0 todo mundo está aqui dentro. Então, vamos escrever assim. Como xn converge para x, existe N0 tá aqui, para todo n maior ou igual que N0, xn pertence a essa bola. B, S, X. Agora é só você voltar tudo que eu fiquei escrevendo. Como o xn está aqui dentro, na hora que eu aplicar o f desse cara, o f dele vai cair aqui dentro. Porque essa bola inteira está dentro do f a menos 1 desse troço. Isso quer dizer que qualquer cara que você aplicar f aqui dentro disso, cai dentro disso. Portanto, f de xn pertence
a B, R de F de X. O que a gente mostrou então? Se você parar agora para ler, é que tem uma parte aqui no meio que ela não está muito, ela não é como a gente conseguiu isso. Mas se você ignorar a parte do como a gente conseguiu isso, você vê que a gente conseguiu a sequência convergente, né? Ó, você tem para qualquer R que você pega, existe um N0, tal que para qualquer N maior que o N0, o F de Xn está dentro dessa bola. Então, tirando a parte do justificativa do porquê eu achei, dá exatamente a frase do sequência convergente, né? Você vem aqui. Isso. Você fica só com a parte laranja, dá exatamente a demonstração de que você tem da definição de que a sequência converge. Então conseguimos um lado. Então vamos tentar o outro lado? O outro lado é se você tem que todo limite de sequência dá certo, então a função tem que ser contínua. B implica A. Então agora eu tenho que todas as sequências, todos os limites de sequência dão certinho. Eu quero mostrar que a função é contínua. O que eu vou fazer? Provavelmente eu vou supor que ela não é contínua. Deixa eu ver. Acho que sim. Deixa eu pensar um pouco antes. Deixa eu começar a escrever se dá certo isso. Eu suponho. Acho que dá certo, então vamos tentar. Suponha que não. Ó, eu já vou colocar, se a f, quando você fala que a f é contínua, quer dizer contínua em todos os pontos. Então, se ela não é contínua, tem algum ponto onde ela não é contínua. Então, já vou supor que ela não é contínua em algum ponto x. Então, não seja contínua num ponto x pertencente a x. Então, aqui vamos fazer um rascunho. O que quer dizer que ela é contínua no ponto x? Contínua no ponto x quer dizer, para todo epsilon existe um delta, tal que, vamos já colocar a notação de bola aqui, que a bola de raio delta e centro x, quando você faz f em volta disso, isso aqui cai na bola de raio epsilon, centro fx. Vamos ver se dessa vez você tem a definição de função contínua. Acho que sim, né? Tipo, qualquer f que você pegar dentro dessa distância pequenininha, em volta do x, cai dentro daquele troço ali. Então a definição de função contínua é isso. Eu estou supondo que ela não é contínua. Então vamos negar essa frase. Por isso que eu escrevi ela aqui, porque eu acho que é mais fácil negar ela tendo ela à mão. Como é que você nega quantificadores? Você sai, vai, você botar a negação aqui dentro, você vai invertendo os quantificadores anteriores. Então você tem, existe epsilon, tal que para todo delta não vale o que está lá. Então f de b delta x não está contido no b epsilon fx. Então, acho sempre mais fácil fazer essas negações. Primeiro você nega sintaticamente, digamos, você escreve a frase o que é a negação e depois você tenta ler o que é que você escreveu para ver qual que é o sentido. Então, o que está acontecendo aqui? Você fixou um epsilon, você fixou um raiozinho aqui
Então, se você fizer... Vamos fazer o desenho. Eu acho que é mais fácil explicar esse troço no desenho. Você tem aqui, você tem o x, você tem o y, você tem aqui a sua sequência x, e aqui você tem... Não tem sequência nenhuma aqui. Por enquanto eu só tenho um xzinho. Você tem um x aqui e você tem um f de x aqui. Então você achou um epsilon, ou seja, o epsilon está aqui. Certo? Porque ele aparece nessa parte aqui. Tal que, não importa qual bola você faça em volta desse cara, então aqui são as bolas de raio delta. Não importa qual bola você pega em volta desse cara, tem alguém aqui dentro que na hora que você faz o F dele, cai fora aqui. É essa frase que está escrita aqui. De novo. Você achou existe um epsilon em volta desse F de x. Tal que, não importa quão pequena seja essa bola, que você pega em volta do xzinho, tem um cara aqui dentro que na hora que você fizer o F dele, vai cair fora desse lado de cá. Então, isso aqui é o meu rascunho. Então, saindo do rascunho, o que você está afirmando? Então, saindo do rascunho existe... Eu vou escrever o que está escrito no rascunho, tipo, de uma maneira um pouco mais humana, assim, né? Tipo, não só com símbolo. Então, existe um epsilon positivo, tal que para qualquer delta positivo que você pegue, existe... Vamos chamar de x delta esse cara, que ele veio desse delta que você falou. Então, existe um x delta. O que esse x delta faz? Ele está na primeira bola, então distância do x para o x delta é menor que delta, por isso que eu dei esse nome para ele, mas distância aqui, eu chamei de x', a outra, d' chamei, né? Então, d' de f de x para f de x delta é maior ou igual que epsilon. É a frase que está escrita ali, só que com essa linguagem aqui. Qual que vai ser o truque? Eu vou pegar algumas bolas que já sejam suficientes para eu chegar, que deveria aproximar o x. Quais são as bolas? Porque se você pegar assim, você tem uma bola para cada real, é muita gente. Você quer só construir uma sequência, então você tem que reduzir para um número inumerável de gente. Eu vou pegar só bolas da forma tipo 1 sobre n. Você vai pegar bolas da forma 1 sobre n, e para cada uma dessas você pega uma dessas testemunhas aqui que eu fixei. Vamos escrever isso aqui. Sim. Para cada n natural, existe xn pertencente a x. Ó, eu vou escrever exatamente essa frase, mas para alguns deltas específicos. Quer ver? Existe xn pertencente a x, tal que distância do x para o xn vai ser menor que 1 sobre n mais 1. Aqui, de novo, o mais 1 é só para tirar o caso zero. Mas distância linha do f de x para o f de xn é maior ou igual que epsilon. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando exatamente... Os meus deltas lá em cima que apareciam são simplesmente 1 sobre n mais 1. São deltas só dessa forma. E escrevi de novo a frase. Só que aí, em vez de chamar o cara de x 1 sobre n mais 1, que fica muito comprido, eu chamei de xn. Com o nome mais curto. Tudo bem? Mas agora vamos voltar no desenho e ver o que é que está acontecendo. Você achou essa bola epsilon aqui, de forma que, na hora que você volta para cá, você sempre tem um ponto aqui dentro pequenininho, não importa qual que é a distância que você pegou, sempre vai ter um ponto aqui perto que cai fora.
Você concorda que isso está contrariando a definição de ser função contínua? Se ela é uma função contínua, qualquer aberto que você pega aqui, você deveria conseguir pegar um aberto aqui que cai inteiro lá dentro. E eu estou falando que qualquer bola que você pegue por aqui, por menor que seja, tem alguém que fica fora. Então agora é só a gente escrever essa informação que vocês vão ver que isso aqui é exatamente contrariado à definição de ser função contínua. E acabou. Não é convergente? Quer dizer, eu quero provar que ela não é convergente. Eu quero mostrar o que. Desculpa, eu quero mostrar que ela não é. Que ela não é contínua, obviamente tinha que ser, porque foi isso que eu supus para construir essa coisa, né? Do tipo. É mostrar que ela não é convergente. Isso, obrigado. Vamos lá. O que a gente tem agora, então vamos voltar para o desenho e falar a coisa certa. O que você tem é que esses xn's que você está pegando, o que você tem dos xn's? A distância do x para o xn é 1 sobre n mais 1, ou seja, a distância deles está indo para zero. Ou seja, essa sequência xn está convergindo para x. Só que essa sequência xn, quando você toma os f's deles, a sequência dos f de xn's não pode estar convergindo para o f de x. Por quê? Porque nenhum deles cai dentro dessa bola. Todos deveriam cair lá dentro. A partir de algum momento. Então já deu errado. Então é isso que a gente está fazendo. Agora sim. Então, ó. Note que xn converge para x. Isso aqui, pois distância do xn para x é menor. Onde é que está escrito isso? Está escrito aqui. Que 1 sobre n mais 1. E se você quiser, você pensa um pouco por que isso implica ser convergente, ou você usa aquele exercício que a gente comentou na aula passada, que é se as distâncias vão para zero, a sequência converge. 1 sobre n mais 1 vai para zero, então você tem essa sequência. Então você tem que essa sequência converge. Então, por hipótese, usando a hipótese certa, em vez de eu me confundir de novo, deveríamos ter que f de xn converge para f de x. Mas f de xn não pertence a b epsilon de f de x para todo n. Certo? E se você achou uma bola em volta de um ponto, do ponto para onde você acha que está convergindo, deveria ter um n0 tal que a partir daquele momento todo mundo está lá dentro. E aqui a gente conseguiu um cara que não tem ninguém lá dentro. Então, não deu certo. Então, não converte. Então conseguimos aí fazer os dois lados. Você pode trocar essa informação de a função ser contínua simplesmente por limite de sequência. Que é, em geral, uma situação bem mais econômica. Vou fazer só uma definição para fechar essa parte, mas é uma definição que vocês já conhecem em outro contexto, mas só para deixar completa essa parte aqui. Então, seja xd espaço métrico e xn sequência de pontos de x. Então, o que é uma subsequência? É simplesmente quando você pega
se isso aqui não precisa ser convergente ou não. Você escolhe só alguns deles. Essa coisa que você pegou, só esses que você escolheu nessa ordem é a subsequência. Então você vai falar que esse cara vai ser uma subsequência se o conjunto dos índices que você pegou é uma sequência crescente de naturais. Né? Do tipo, você escolheu alguns dos naturais, e aí fala. E aí tem lá para vocês fazerem como exercício, que é exatamente a definição que vocês tinham lá, sei lá, em cálculo 3 ou 4, depende de quais cálculos que você fez, que é coisas do tipo, se você, ou no curso de análise, se você tem uma sequência convergente, subsequências são convergentes. Se você tem que a subsequência convergente, não necessariamente a sequência inteira vai ser crescente, vai ser convergente, a gente vai precisar de um pouquinho de condições aqui para resolver isso. Mas um monte de coisa que você tinha lá naquele caso, você vai ter aqui também, tipo, imediatamente. A gente vai voltar para esses caras quando a gente chegar em sequências de Cauchy, daí a gente vai mexer mais nisso. Tudo bem? Por enquanto, é isso aqui que a gente tinha de sequência. Vamos começar agora um assunto um pouco diferente. Então vamos entrar na parte de métrica equivalente, que eu comentei algumas vezes, mas a gente ainda não fez exatamente o que é isso. Então o que seriam métricas equivalentes? Então, se você estivesse num curso de topologia, a definição de métrica equivalente ia ser simplesmente pega duas métricas são equivalentes se na hora que você olha os abertos que elas geram, os abertos são os mesmos. Então você tem que, tipo, a topologia é a mesma. Como aqui fica no curso de espaços métricos, fazer desse ponto de vista fica um pouquinho estranho. Então, porque você tem que sair do espaço para poder falar, você tem que sair do reino das métricas para poder falar isso. A gente vai arrumar uma definição que você não precisa sair. Então, que é dentro de métrico, mas depois a gente prova que ela é a mesma coisa que essa que eu falei. Tudo bem? Então, ela acaba sendo uma definição meio esquisita. Mas é só para, assim, tipo, a definição de verdade é essa coisa que eu falei. Tipo, é que elas vão gerar os mesmos abertos. Mas ela não fica muito útil para... Quer dizer, não é que ela não fica muito útil, ela fica um pouco estranha do ponto de vista de espaços métricos. Então vamos fazer uma definição 100% métrica. E aí a gente olha que isso aí, na verdade, implica a coisa que eu falei. Então... Deixa eu pôr já que elas são métricas, senão eu tenho que embutir isso na definição. Então dizemos que as métricas fala. Pode ser finita essa subsequência? Também tem que ser. Aqui? Não. Eu quero uma sequência crescente, então do tipo, mas eu estou indicando por K pertencente aos naturais. Então, para todo K natural tem que ter algum cara. E se ela é crescente, quando eu quero dizer crescente, é estritamente crescente. Aí isso já implica que ela é infinita. Então, dizemos que as métricas D1 e D2 sobre X são equivalentes. Se para quaisquer X que você pega em X e R que você pega positivo, temos que vai valer duas coisas. Eu vou escrever as duas coisas, depois a gente comenta o que é. Existe S maior que zero, tal que os Y pertencentes a X, tal que D1 de XY é menor que S, está contido nos Y pertencentes a X, tal que D2
xy é menor que o r que você pegou. Então, esse é o A. O B é a mesma coisa, só que invertido. Vou pegar a mesma letra? Não, aqui tá aqui. Okay. T maior que 0. Vamos ter primeiro ler. Então, a definição acabou aqui. Você tem que ter que a relação equivalente se acontece isso. Agora vamos tentar ler esse negócio de uma maneira um pouco menos estranha. Eu sei que assim fica bem longo, mas a ideia é relativamente simples. Primeira coisa, nota que esse conjunto e esse conjunto nada mais é, isso aqui é você considerar a bola de raio S com relação à métrica D1. Isso aqui é a bola de raio R com relação à métrica D2. Então aqui, de novo, bola com métrica D2, raio T, bola de raio R com relação à métrica D1. Então, o que você está falando é simplesmente o seguinte. Vamos fazer um desenho que fica bem mais fácil. Por que eu poderia falar que o S vai ser menor que o R? Você não tem qualquer relação entre a D1 e a D2. Pode ser que a métrica D1 ela dê coisas muito grandes e a D2 dê coisas muito pequenas. Então, vamos fazer o desenho que talvez fique um pouco mais... Eu não sei se, assim, se eu soubesse que a D1 sempre dá uma distância menor que a D2, então você simplesmente poderia falar que o S é menor que o R, mas isso não é verdade. Você pode ter equivalentes mesmo que ela dá grande. Mas vamos fazer aqui. Ó. Então você tem um ponto X. Aí o que eu estou falando é o seguinte, se você conseguir pensa primeiro que essa bola amarela, ela é a bola com relação à métrica D2. Então, se eu tenho uma bola centrada no meu ponto X com relação à métrica D2, eu consigo uma bola centrada no X com relação à bola, com relação à métrica D1. Isso é o que eu estou falando na primeira frase. Para qualquer bola que eu pegar do tipo amarela, que é D2, eu consigo uma bola dentro da D1. Talvez diminuindo o raio. Talvez eu precise diminuir o raio para poder fazer isso. Aí a segunda frase é você fazer a mesma coisa, só invertendo quem são as cores. Para qualquer bola da D1, eu consigo uma bola da D2 que fica lá dentro. Vamos fazer um caso um pouco mais concreto que vocês acabaram vendo já. Quer dizer, vocês viram se vocês fizeram o exercício que tinha lá na apostila. Se você pegar em R2, métrica euclidiana, o que você tem? Você tem que métrica euclidiana vai te dar que as bolas são redondinhas. Bonitinhas. Se você pegar alguma daquelas outras métricas que tem, ou a do máximo, ou a do taxista, você vai ter que as bolas podem ter esse formato aqui. Ou quadradas, ou assim. Depende de qual que é que você pegou. Tudo bem? Então, o que esse negócio está afirmando é o quê? Todas essas métricas vão ser equivalentes.
Então, em particular, o que vai acontecer por esse critério aqui que a gente está colocando aqui, ou pela definição que a gente pôs, é, se você começar com uma bola desse jeito, você consegue achar uma dessa, por exemplo, fazer comparação com essa aqui. Você consegue achar uma dessa aqui dentro. E vice-versa. Se você começar com uma dessa, você consegue achar uma dessa lá dentro. E é isso que está acontecendo. Se você quiser comparar agora do quadrado com o losango, você vai ter que, se você pegou uma dessa, vai ter uma dessa dentro. E se você começou com uma dessa, você consegue uma dessa. É isso que está falando. Talvez mudando o raio. Que essa definição fica desse jeito, ela fica um pouquinho esquisita, porque daí ela parece com a definição que é normal ter com norma. Você vai ter que duas normas são equivalentes se tem umas constantes que fazem uma certa coisa. É que com a norma aí tem uma estrutura a mais, você consegue deixar isso aqui bonitinho numa desigualdade só, digamos assim. Então isso aqui ela imita para aquele lado, mas a norma mesmo na norma você poderia ter feito a definição que eu falei antes, que é duas normas vão ser equivalentes, elas geram os mesmos abertos, mas aí está um pouco distante, o pessoal acaba usando uma coisa desse tipo, então eu optei por pôr essa definição assim. Mas a gente vai chegar aqui, se você tiver isso, é porque você tem que os abertos são os mesmos. Vou colocar umas coisas aqui que agora a gente vai só usar elas, na verdade, eu vou dar uma ideia de como é que você provaria usando esse material que a gente tem até agora, mas elas ficam mais fáceis de provar usando outra coisa que a gente vai ver no futuro. Mas só para a gente não ter que ficar esperando ver esse negócio lá para frente, já poder começar a usar isso, eu já vou por hoje. Fala. Sim. É que eu estou pensando aqui, eu já economizei a frase, né? Mas ó, para qualquer bola de 2, você consegue uma bola da 1. E aqui é para qualquer bola da 1, você consegue uma bola da 2. Porque o R é o sujeito da frase lá em cima, né? Tipo, qualquer R que você fixa, então você consegue achar. Deixa eu escrever assim mesmo. Então, quais exemplos de métricas equivalentes? Todas essas métricas já apareceram no curso, só que a gente não abriu a conta dela na época. Você pega. Bom, a primeira métrica é simplesmente você fazer a distância euclidiana.
Tipo, dá essa fórmula grande. A gente apareceu ela escrito como na forma de produto escalar. Fica um pouco menos feio que isso aqui, mas fica feio de qualquer jeito. Então, essa aqui é a euclidiana. Essa aqui é a do taxista, que a gente viu. Essa aqui é a do máximo. A do mínimo ia funcionar isso também? Do mínimo? O mínimo aonde? Aqui? Se colocar no mínimo. Se você colocar. Não dá, porque daí se você colocar mínimo não dá métrica, né? Porque se você pegar, por exemplo, pega um ponto que está aqui e um ponto que está aqui, bem em pezinho assim. Na hora que você tirar o mínimo é zero. E aí você não pode ter que a distância dá zero sem os pontos serem iguais. Então não dá métrica por causa disso. Então, tipo, talvez até funcione outras coisas, mas a parte de ser métrica não funciona. Então, essas coisas aqui, cada uma delas funciona a ser métrica por um motivo diferente, digamos assim. Essa aqui, na verdade, é a métrica produto. Se você pegar a métrica dos reais, a usual, e fazer o que a gente chamou de métrica produto, dá essa. Do tipo, que só se somar as duas métricas. Tomar o máximo entre as duas métricas é essa aqui. E a outra é fazer aquela conta estranha da euclidiana. A gente vai ter que essas coisas são métricas equivalentes via aquela definição, usando algumas desigualdades. Você pode tentar fazer isso aí direto pela definição que eu fiz, usando esse tipo de desigualdade aqui. Deixa eu colocar quais são os tipos de desigualdade, mas já vou explicar que eu não vou fazer assim, porque no futuro a gente vai ter um teorema que mata tudo isso aí. Mas se você quiser se aventurar, se você gosta de conta, você pode se aventurar fazendo coisas desse tipo aqui, ó, quer ver? Desigualdades úteis. Quer dizer, primeiro deixa eu tentar destacar por que essa parte é chata. Porque, primeira coisa, o que você está fazendo aqui? Ó? Olha essa comparativa aqui. Você vai ter que achar, para cada R que você pega, achar um S tal que vale essa inclusão. O que está escrito nessa inclusão aqui? Distâncias são os pontos que estão com distância menor que S, com relação a alguma métrica, tem que estar com distância R com relação a alguma outra métrica. Então, só olhando dessa parte. Pensa que uma dessas métricas, por exemplo, a D1, é euclidiana. Se ela é euclidiana, olha o que vai aparecer para você. Aí você vai ter que pegar pontos que satisfazem isso, mostrar que satisfaz alguma dessas outras duas coisas aqui. De algum jeito, achar quem é o R e quem é o S. Não é das coisas mais agradáveis se você não é desse tipo de pessoa que gosta de ficar fazendo conta. Então vou colocar algumas desigualdades aqui que pelo menos ajudam nessa parte, se você for fazer via isso que eu estou falando, né? Tipo, fazer via definição. Que é igual, sei lá, você vai entrar no mato, você pode entrar com um facão e vai com o facão e resolve assim. Você tem outros jeitos de fazer isso, mas também. Você pode não entrar no mato. Então, essa primeira aqui, ela é menor ou igual que raiz de 2. Que é só um truquezinho. Eu não entendi. Duas vezes eu tenho que fechar uma chave ali, então. Tem.
É o seguinte, tem mais duas desigualdades que eu tenho aqui na apostila. Tem. Então, essa aqui ajuda você a comparar essa aqui com essa aqui. Essa aqui vai te ajudar a comparar essa aqui com essa aqui. Aí tem mais duas que vão fazer os outros dois comparativos. Tipo, eu não vou escrever porque a gente não vai fazer assim mesmo, mas está lá, está escrito na apostila. Então, se você consegue provar essas desigualdades, aí usando essas, elas não são tão difíceis de provar, usando essas desigualdades, aí você consegue provar esse tipo de equivalência. E aí, pelo menos, sai esse resultado que eu estou falando aqui, que essas métricas são equivalentes no R2. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse aqui é o jeito de você conseguir provar esse tipo de resultado fazendo conta. Tipo, você simplesmente vem aqui, usa esse negócio, faz um certo esforço e tira esses caras. A gente vai provar daqui a pouquinho um teorema que vai falar que, sim, obviamente esses caras são equivalentes por um motivo muito mais forte. Então, vamos deixar para fazer desse jeito que eu estou falando. Tipo, é que você pode usar aquele recurso didático que é assim, vamos sofrer agora para ver como isso é difícil de fazer desse jeito, e depois fala assim, olha, mas se tivesse provado esse teorema era muito mais fácil e você fica feliz no futuro. Aí eu estou pulando a parte do sofrimento, porque, sei lá, vocês já conhecem o sofrimento. Então, vocês conseguem imaginar o que é. Tudo bem? Do tipo... Então a gente vai tirar esse tipo de resultado para frente. Vamos já usar então, vamos fazer a proposição que é a proposição que motiva essa definição. Então, só fixei um conjunto e duas métricas sobre ele. Eu vou falar que as métricas são equivalentes se acontece uma coisa, que é ter os mesmos abertos. Então, o que é? Isso aí é a definição que eu tinha falado no começo, né? Do tipo, acho que essa seria a definição certa dessa coisa. Você vai falar que as duas métricas são equivalentes se elas têm os mesmos abertos. Tipo, repara que se você ficar só com a definição do jeito que eu tinha escrito, dá até é um pouco chato até mostrar que se você tem que D1 é equivalente a D2 e D2 é equivalente a D3, então D1 é equivalente a D3. Sai por essa definição. Mas é conta. Se você usar aquilo ali, aí não tem que fazer mais, né? Porque se o D1 tem os mesmos abertos que D2 e D2 tem os mesmos abertos que D3, D1 tem os mesmos abertos que D3. Certo? Então, do tipo, aí não tem que fazer nada. Então é uma relação transitiva. Tipo, a gente pode usar simplesmente o B para falar isso aí. Só com essa ideia você já vê que essa coisa que eu estava falando aqui já tinha um jeito mais fácil, entre aspas, de fazer. Você não precisa mostrar que essa é equivalente a essa é equivalente a essa aqui é equivalente a essa aqui. Se você mostrar, por exemplo, que todas elas são equivalentes a essa, isso já teria. Então já seria uma simplificação já nesse negócio. Mas a gente vai conseguir simplificar mais. Ok? Então, temos aí... Vamos mostrar esse aqui, né? Então, isso aqui que seria o importante. Então, por exemplo, se você tivesse definido ao contrário, definido que duas métricas são equivalentes, simplesmente se acontece isso, aí um exercício que seria interessante era provar que você tem, que acontece aquele negócio que está escrito ali, o A e o B. Então vamos demonstrar. Então o que você tem aqui? Você tem que supor que elas são equivalentes, mostrar que elas têm os mesmos abertos. Então, A implica B. Então, A implica B quer dizer o quê?
Então, supondo que elas são equivalentes, ou seja, valem aquele A e B, eu estava ruim porque eu sempre uso a mesma letra, né? Então tem que supor que vale aqueles A e B que estão ali, mostrar que elas têm os mesmos abertos. Vou mostrar que os abertos da D1 são abertos em D2 e o outro é análogo. Tudo bem? Basicamente porque todas as definições aqui são bem simétricas, né? Então, eu vou pegar um aberto em XD1, mostrar que ele é aberto em XD2. Se você faz um desenho, isso aqui sai direto, quer ver? Ó? Vamos fazer aqui qual é o desenho. Este é seu conjunto X. Você tem um cara, vamos supor que esse cara aqui ele é aberto em XD1. O que é mostrar que ele é aberto em XD2? Mostrar que ele é aberto em XD2 é mostrar que para qualquer ponto lá dentro você consegue uma folguinha, né, uma bola em volta desse cara com relação a D2, que fica inteira lá dentro. Mas eu tenho por hipótese que esse cara tem essa folguinha com relação a D1. Então você começa usando isso. Você tem um ponto aqui, você consegue achar uma folga aqui com relação a D1. Porque é aberto em D1. Mas se você tem uma bola em volta dele com relação a D1, você vai lá e olha que em algum lugar aqui está escrito que você tem uma bola com relação a D2. Quer ver? Aqui, ó. Se você tem distância menor que R, você consegue achar um T que faz a bola com raio T com relação a D2, fica lá dentro. Então sai aqui. Você vai ter uma bola com relação a D2 que fica lá dentro por causa daquele B. Então vamos escrever exatamente isso que eu falei, porque assim, aqui essa demonstração ela não é difícil, ela é confusa, porque você tem muitas coisas com significados parecidos. Então vamos tentar escrever. O que eu quero mostrar? Todo aberto em XD1 é aberto em XD2. Então seja A aberto em XD2. XD1, né? Obrigado. Seja X pertencente a A. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que ele é aberto em XD2. Então, dado um xzinho em azão, queremos mostrar que existe. Eu não quero usar R porque senão vai ficar mais confuso ainda, porque já tem um R ali que faz outra coisa. Eu vou pegar um epsilon, vai. Existe epsilon maior que zero, tal que a bola de centro epsilon e raio x está inteira dentro do A, só que agora aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Posso usar o seguinte? Posso usar... Se eu colocar um 2 aqui, quer dizer que está em relação à métrica D2. Tudo bem? A gente não tinha essa notação, mas é só para essa demonstração. Então, quando eu pôr esse 2 aqui em cima, é que eu estou falando com relação à métrica D2. Então, aqui o que a gente está usando é BI é com relação à métrica DI. Pronto. Então, o que a gente quer mostrar é que existe isso. Como A é aberto em XD1, aqui eu posso usar R, porque é o R que vai aparecer aqui. Existe R positivo
tal que BR1X está contido em A. Se ele é aberto com relação à métrica D1, ele cabe com alguma folga lá dentro, e essa folga está falando sobre a métrica D1. Aí agora você vem aqui, ó. O que é a bola de centro X com relação, e raio R com relação à métrica 1? É exatamente esse conjunto aqui. Dentro desse conjunto, tem um T que faz isso aqui, fica aqui dentro. Então eu vou só copiar o que está escrito ali com essa anotação dessa demonstração. Como D1 e D2 são equivalentes, existe, ali é T, T positivo, tal que, usando a anotação daqui, o que está escrito ali é simplesmente B2TX está contido em BR1X. Bom, mas se está contido aqui, isso aqui está contido em A, esse aqui está contido em A. E isso mostra que o A é aberto na métrica D2. Eu falei que o outro caso era análogo. Se você tivesse começado com um A aberto em D2, você ia fazer a mesma coisa, só que a desigualdade que você ia usar era A, não a B. Isso é exatamente o mesmo jeito. Então isso a gente conseguiu mostrar que todo aberto aqui, na D1, é aberto na D2. Então os abertos, se elas são equivalentes, os abertos são os mesmos. Falta a volta. Então, o que é faltar a volta? Eu estou supondo agora B, mostrar A. Se fosse só para deixar uma dica, não fazer o exercício, a dica seria, lembra que bola aberta é aberta. E aí você vê que sai tudo. Tudo bem? Mas vamos lá. Então o que você quer mostrar? Você quer mostrar que vale esse A e B. Vou mostrar um D, o A eu já paguei, o B está lá ainda. Vamos fazer o seguinte, já que ficou o B aqui, vamos mostrar o B. Porque o B que está escrito ainda. Certo, vamos mostrar o caso B. O A é análogo e eu vou mostrar o B porque o B está escrito ainda. O A eu apaguei. Então, qual que era o começo? Era que dado um R, você conseguia achar esse T que faz isso. Tudo bem? É o que a gente tem como suposição é que os abertos são os mesmos. Vamos então escrever isso aí. Ou seja, então fixe R positivo. O que é isso aqui de baixo? Isso aqui que é o que era dado, né? Isso aqui é a bola de raio R com relação a 1. Então, note que BR1 centro X é aberto em XD1, por definição, certo? Quer dizer, por definição não, a gente provou que toda bola aberta é aberta. Então, como ali é a bola aberta com relação à métrica 1, ela é aberta em XD1. Mas se ela é aberta em XD1, ela é aberta em XD2, porque essa é a minha hipótese. Minha hipótese está falando agora que os abertos são os mesmos. Então, portanto, vamos tentar apertar aqui para não ter que apagar aquilo antes de usar. Portanto, B1RX é aberto
em xd2. Porque os abertos são os mesmos. Mas agora para e pensa um pouquinho. O que quer dizer que um conjunto é aberto na métrica D2? Não interessa se ele é essa coisa estranha. Se ele é aberto na métrica D2, quer dizer o quê? Bom, e o x está lá dentro? O xzinho? Quer dizer que em volta do xzinho tem uma folga. Vamos escrever exatamente essa palavra que eu falei. Essa frase que eu falei. Então, e eu já vou usar de propósito essa letra aqui, ó. Existe T pertencente aos reais positivo, tal que a bola de centro X, raio T, com relação à métrica 2, está inteira dentro desse seu conjunto que você falou que era aberto, que é o B1RX. Mas agora, se você ler o que está escrito aqui, é exatamente o que está escrito aqui. Só com essa notação diferente. Então, acabou. Basicamente, o que estava escrito naquela definição, do jeito que a gente escreveu, em vez de você falar que os abertos eram os mesmos, ele estava falando que os abertos de uma, as bolas abertas de uma eram abertas na outra. Não necessariamente bolas, mas toda aberto numa, bola aberta numa, era aberta na outra. Na verdade, ele fazia um pouquinho menos, porque ele não falava nem que que ela era aberta na segunda. Era que ela continha um aberto em volta do xizinho, que era o centro. Tipo, ela fala bem pouca coisa, mas isso tira tudo. Tudo bem? Então isso aí saiu. As duas, então agora a gente consegue usar aqui. Em particular, supondo que aquele troço está mostrado, está provado, a gente consegue tirar que não importa qual dessas métricas que a gente apresentou ali, os abertos na R2 dão os mesmos. Isso mata algumas coisas que a gente ficou devendo ali atrás. Tipo, quando eu provei que gráfico de função contínua era fechado, eu falei, pega no R2, os exemplos clássicos que você tem, em geral no R2 você trabalha com a euclidiana. E eu mostrei com a métrica produto, que era mais fácil. Mas dava mesmo, se ela é fechada numa, é fechada na outra, porque se os abertos são os mesmos, os fechados são os mesmos. Tudo bem? Então isso sai essa parte. Vamos fazer um exercício que é uma consequência imediata desse aqui. Ele é bem bobo, mas é interessante. Então, isso aqui é mais para usar esse resultado aí, mas é um resultado, é uma curiosidade, vai. O resumo aí é que se você se restringir a finitos, espaços métricos não dá muita graça, porque meio que só tem um. Tipo, quer dizer, não que todos os finitos sejam iguais, mas todos os finitos são iguais se você fixar o tamanho dele. Do tipo, então o que está falando aí? Se você pegar um conjunto X finito, está com uma métrica qualquer, essa métrica dele, na verdade, é equivalente à métrica discreta. Do tipo, pode ser que a expressão dela, pode ser que a conta está dando diferente, pode ser uma versão mais complicada da métrica discreta, mas no fim é a mesma coisa. É isso que está falando aqui. Tudo bem? Só por causa de que é finito. Como é que mostra isso? Tipo, então vamos usar esse resultado anterior. Para usar esse resultado anterior, você tem que mostrar o quê? Duas métricas são equivalentes se elas têm os mesmos abertos. Eu quero mostrar que alguma coisa é equivalente à métrica discreta. Métrica discreta a gente já viu lá para trás que quem são os abertos? Todo mundo. Todos os subconjuntos são abertos. Isso caracteriza a métrica discreta. Agora a gente já viu isso, né? Porque tipo, se duas métricas são equivalentes, se ela tem os mesmos abertos, e a métrica discreta em particular, todo mundo é aberto, então se todo mundo for aberto, é equivalente à métrica discreta. Tudo bem?
Como é que é um jeito de mostrar que todo conjunto é aberto? Eu quero fazer um truque porque eu quero fazer um truque para sair esse negócio rápido. A gente não tem que fazer muita coisa. Vocês concordam que se todo mundo for fechado, todo mundo é aberto? E na verdade é um 6 somente C? Certo, porque é só para você passar para os complementares. Então se eu mostrar que todo subconjunto aqui é fechado, eu mostrei que todo subconjunto é aberto e, portanto, então é métrica discreta. Certo? Estamos de boa? Ok. Então, demonstração. Seja x pertencente a x. Então, eu estou trabalhando com dois diferentes, é melhor falar onde que ele é fechado. Toda vez que você pega um unitário, ele é fechado, do tipo no espaço métrico. Esse exercício estava lá para trás. Se alguém ainda não fez, recomendo fortemente a fazer. É fácil, mas é bem útil. Do tipo, se você pegar um ponto sozinho, ele é fechado. Ele é um conjunto fechado. Não importa qual é a métrica que você pegou. Tá ok? E aí isso aqui já matou, né? Então agora, porque então dado A todo mundo concorda com isso? Todo A é a união dos seus unitários. Só que o A está contido em X, então A é finito. União finita de fechados é fechado, então A é fechado. Ó, cuidado, hein? Como A é finito, A é fechado por causa dessa frase. Ele é uma união de fechados. Então ele é uma união finita de fechados, portanto fechado. Ok? Bom, então eu acabei de mostrar que todo A é fechado, portanto todo A é aberto, porque ele é complementar de alguém, então todo mundo é aberto. Portanto, e se todo subconjunto de X é aberto, esses são exatamente os abertos que tem na métrica discreta, então acabou. Isso a gente já tinha visto lá para trás. Ou seja, não adianta você pegar, por exemplo, pega um conjunto finito dentro da R2, pega a distância euclidiana desses pontos, é uma métrica. Mas é equivalente à discreta. Você só fez um jeito mais difícil da mesma coisa. Pega um conjunto finito na R2, com a métrica euclidiana. Do tipo, estou usando uma métrica. Bom, mas ele é finito. Por mais complicado que ele seja, você pode fazer um conjunto finito razoavelmente complicado. Mas a métrica que você pegou é a discreta. Não é exatamente a discreta, mas é equivalente. Certo? Se você pegar o infinito, não, hein? Infinito aí pode dar coisas diferentes. Mesmo que ele for pequeno, numerável, coisas do tipo, ele pode dar coisas bem diferentes. Uhum. Tá, isso encerra um capítulo, não vou começar o outro. Então, só comentar agora o que eu vou fazer na próxima aula, eu vou começar com conexidade. Então, vai ser a ideia de você ter o que é um conjunto conexo. Definição de conjunto conexo é uma coisa que ela dá um pouquinho. Ela não é que ela dá trabalho, mas a gente está querendo. O que a gente está querendo. A ideia de conexidade, se você pensar em R, é o quê? Um conjunto vai ser conexo se você não consegue dividir ele em dois pedaços. Mas dividir em dois pedaços em R quer dizer o quê? Tem algum ponto, pelo menos, que foi pulado. Então você tem essa parte para cá e essa parte para cá. Ele deixou um buraco aqui no meio, então você tem essa parte é conexa, essa parte é conexa.
Aí você fala, tudo bem, então deixou o buraco, não é conexo, vamos tentar ver se a gente consegue generalizar essa ideia para R2, por exemplo. Se você vai para R2 e você deixa um buraco, não deu 2 pedaços ainda, porque eu tenho esse ponto, eu dou a volta no buraco, não tem problema. Tudo bem? Então, conexidade no R2 não vai ser só deixar buraco. Porque nos... Então, um jeito de você fazer isso é, por exemplo, se você tivesse quebrado aqui com alguma linha assim, desse jeito, quebrei esse pedaço. Isso aqui agora ficou uma parte que você jogou fora. Então, você tem esse pedaço e esse pedaço. Mas vocês vão ver que recuperar essa ideia de falar assim, tipo, conseguir dividir em 2 pedaços, não. Aqui é aquele caso assim, a gente vai ter uma definição que esses caras em que a gente quebrou em 2 pedaços vão estar bonitinho, vão estar lá dentro dessa nossa definição, mas a definição vai pegar mais um monte de gente estranha. Do tipo, mas o gente estranha é porque assim, eles já eram estranhos antes, então não vai ter muito como você separar. Esse aqui é um caso de uma definição que, tipo, é para tentar pegar uma coisa, mas ela vai pegar outras que também são estranhas. A gente vai cair nesse caso desses estranhos. Então, essa conexidade a gente vai discutir durante algumas aulas agora, são as próximas aulas. Então, meio que a gente encerrou a parte que é o só vocabulário, de o que é espaços métricos, e agora vamos começar a fazer os resultados. Então, a gente vai entrar com o conceito de conexidade. Tá bom? Então, conexidade vai ser o primeiro. Então, é isso.